Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, o próprio mesmo tema desta catequese será o magistério e a infalibilidade. O magistério, em particular, do Santo Padre. A providência fez com que calhasse mesmo neste tempo no qual morreu o Santo Padre. E rezamos por ele. Então, começamos com dizer que o magistério da Igreja, a primeira palavra, magistério, quer dizer ensinamento. Vem do latim da mesma palavra, da qual depois vem a palavra mestre em português. Magister quer dizer ensinamento, mestre. E magistério quer dizer ensinamento da Igreja. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, esta catequese está muito ligada com a catequese que fizemos a última vez sobre a... Se lembram o tema da última vez? Qual era? Constituição hierárquica da Igreja. Muito bem. Palmas para nós. Já foi há muito tempo. Na qual dissemos, não? Aconteceu muita coisa. Que Jesus quis fundar a sua igreja numa maneira determinada, ou seja, hierarquicamente, fundando entre todos os discípulos, escolhendo o grupo dos 12, que constituiu como um colégio e colocou como chefe do colégio o Santo Padre, não? Ao qual entregou a missão de transmitir toda a revelação que eles viram pelos próprios olhos na vida de Jesus, pelo ensinamento de Jesus, e também que o Espírito Santo suscitou nele. Os apóstolos depois colocaram os bispos nas igrejas fundadas por eles para que pudessem, através da sucessão apostólica, transmitir, tramandar o depósito da fé, todas as verdades que são necessárias para a nossa salvação e que Deus revelou. E então dissemos que uma parte, quando falamos da tradição e do depósito da fé, da revelação, dissemos que uma parte daquilo que os apóstolos viram, por exemplo, de Jesus pela sua vida, pelo seu ensinamento, e daquilo que o Espírito Santo suscitou neles, foi escrita, e são os livros do Novo Testamento, que escreveram os apóstolos ou homens que viviam perto deles, não? Como por exemplo São Marcos, que ouviu a pregação de São Pedro, não? Escreveu o Evangelho, ou também que continuaram a transmitir através do próprio da pregação, através também das instituições, não? Que colocaram a maneira de, por exemplo, o fato de colocar um sucessor, um bispo em cada igreja, e também a maneira de celebrar os sacramentos, faz parte também da tradição, não? Aquilo que foi transmitido. E então isto tem a ver com tudo isto, por quê? Porque o fato que Jesus quis dar, Jesus é a plenitude da revelação, não é? A palavra de Deus que fala aos homens e revela tudo aquilo que é necessário, todas as verdades necessárias para a salvação. Quis entregar tudo isto à sua igreja, e em particular aos pastores da igreja, não? Ao colégio apostólico. E então, para que pudessem transmiti-lo ao longo do tempo, não? As verdades da salvação e também os meios de salvação. E então, junto com isto, também deu aos seus apóstolos e ao colégio apostólico, deu o fato de dizemos o carisma, aquilo que depois vamos a ver, que é o carisma da infalibilidade, não? Que depois vamos explicar, para que esta revelação não fosse alterada ou não pudesse, não fosse, não contenesse
contenesse não si dice, Contivesse erros, no? Ma se ficasse pura e completa. Então, porque precisamos do magistério, dizemos que o magistério é um ato de amor de Deus, como toda a revelação, como toda a sua obra, é o ato de amor de Deus à pessoa humana, porque a pessoa humana é criada livre, não para escolher como agir, como este pai que deixa caminhar livre o seu filho. Não? Nós sabemos que Deus criou o nosso coração livre e, contrariamente, no princípio, quando Deus criou o homem perfeito, tudo nele era uma completa, era uma perfeição, então não havia nenhum desordem, tudo em si. O homem via onde estava o bem e sabia também caminhar para o bem. Não? Contrariamente àquilo que aconteceu depois do pecado, no qual também nós próprios temos uma desordem, não? Causada uma ferida, que é a concupiscência causada pelo pecado original, no qual não só muitas vezes não nos enganamos, então achamos bem aquilo que não é bem, mas também quando vemos o bem, não temos a força de fazer. Muitas vezes somos puxados em fazer o mal, não? Através da concupiscência, por esta ferida que ficou nessa desordem, não? E todos experimentamos isto com o nosso orgulho, nas paixões que nos afastam do bem. Quanto aquelas palavras de São Paulo muito conhecidas, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, não? Para indicar que em nós está esta ferida que nos leva como uma força interior que nos leva não para o bem que quero, mas para aquilo que vejo que não é bem, mas sou puxado para aquilo. Então é importante também o dom do magistério, porque nós somos chamados a chegar à salvação. Uma vez que o objetivo da nossa vida é a salvação eterna, está em jogo. A salvação eterna está em jogo. Torna-se essencial para obtê-la, conhecer claramente a verdade. Esta verdade nós a conhecemos principalmente porque Deus quis revelar-se, não? E, para fazer um resumo geral, se revelou. Pronto, a revelação de Deus é única, é um contínuo, não? Que parte da criação, desde depois da encarnação de Jesus, que é o cume de toda a revelação, plenitude da revelação, porque é Deus próprio que se encarna. Mas a primeira fase desta revelação vem a nós através da criação, porque Deus criou o mundo segundo para o bem, e criou o mundo segundo como reflexo dele próprio, não? E também deu ao homem uma inteligência o qual ele pode descobrir o bem que está no mundo, não? Tanto que, ao ponto que São Paulo diz na carta aos Romanos, diz também os pagãos não têm desculpas, porque através da inteligência podiam, vendo a beleza do criado e as obras do Criador, podiam conhecer o Criador, que é único, que é onipotente e que depois, ao fim da vida, julgará cada um sobre as suas ações. Então, para a nossa inteligência, por qual podemos ver a verdade e a beleza das coisas criadas por Deus e ver o reflexo do Criador, mas também pela nossa consciência, não? A lei natural que Deus, que está escrita no nosso coração em cada homem, todos os homens, também aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, sabem pela consciência que devem fazer o bem e não fazer o mal. Embora também a consciência pode ser ofuscada pela cultura, também pelo pecado original, mas há essa consciência que diz faz o bem e não fazer o mal, não? Então também aqui se revela ou seja, se revela já Deus, não? Porque colocou esta lei no nosso coração para que nós possamos agir segundo esta lei. Mas a plenitude da revelação é Jesus Cristo, não? Ele revela todas as verdades necessárias à salvação e não só revela as verdades, mas também faz com que nós possamos salvar-nos, através participando no seu mistério, através dos sacramentos, possamos chegar à salvação. Por isso também São Paulo diz, também se fosse um anjo a pregar-vos um evangelho diferente daquilo que nós vos anunciamos,
também ele seja anatema, quer dizer, excomungado. Não? Ou seja, não acreditais, porque há um só Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e não há, foi tudo dito, o Pai falou, disse tudo enviando o seu verbo, não? Enviando Jesus, a encarnação de Jesus. Pronto, e também experimentamos a nossa, não só a fraqueza humana devido ao pecado, mas também depois a tentação. Não? Dizemos que nos quer, que empurra, dizemos, a nossa fraqueza devido ao pecado original para fazer-nos chegar ao mal, e também, pronto, as inspirações de Deus que nos ajudam a fazer o mal. Então estamos sempre, constantemente, numa escolha, não? E não é fácil, se não é fácil, não? Porque podemos enganar-nos, porque somos fracos, por tudo isto que dissemos. Então também neste contexto também aprendemos a importância da revelação de Jesus, que nos deu todas as verdades da salvação, mas também as verdades que têm a ver com a nossa moral, com a maneira de viver para chegar a essa salvação, e os meios, que são os sacramentos, para chegar à salvação. Mas também aqui vemos a importância do magistério da Igreja, que é intérprete autêntico da palavra de Deus e da tradição. Ou seja, dando este depósito, dando a revelação, entregando a revelação à sua Igreja, Jesus lhe dá também o poder de transmitir e de guardar intacto este depósito até que ele venha pela segunda vez, na sua vinda na glória. Por isso, ecco a importância da nossa fé, não? Se nós vemos ao longo da história da Igreja, pronto, vemos também, vendo a história, como muitas vezes a revelação não foi interpretada diretamente, não? Todas as divisões que houveram, da qual também falamos. Então, o magistério é como quando fazemos a alinhatura do carro. Alinhamento do carro. Não? Se nós não fazemos o alinhamento do carro, se nós deixamos o volante, o carro vai para o lado. Não? E então caímos fora do caminho. Não? O magistério nos lembra, nos ajuda a ficar no caminho certo. Nos diz, se tu vai por aqui, está no erro, aqui não há salvação, está afastado de Jesus. Você vai por este lado também, não? Deve ficar no caminho certo, não? Que é o magistério. Então, delimita os erros para que possamos ficar verdadeiramente com Jesus na salvação. Então, quando é que Jesus deu dizemos, carisma com a sua Igreja? Pronto, já vimos muitas vezes esta passagem, mas são importantes. Primeiramente, quando Jesus disse a São Pedro, não? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão. Não? Isto quer dizer que Jesus dá, com a sua palavra, a garantia que nunca a Igreja, por quanto possa ser abanada, mas ficará sempre firme na verdade. Não? Nunca a mentira entrará nele. E questa è una passagem do documento do Concílio Vaticano II que fala sobre a revelação, que se chama Dei Verbum, ou seja, a palavra de Deus, que diz assim, explica o magistério, diz o magistério curai, então, o magistério ensinamento para interpretar diretamente a palavra de Deus, não está acima da palavra de Deus, mas serve-a ensinando apenas o que foi transmitido, na medida em que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piedosamente, aguarda santificadamente e a expõe fielmente. E deste único depósito de fé extrai tudo o que se propõe a acreditar como revelado por Deus. Não? Então, o magistério é a serviço da palavra de Deus. Não? Ninguém pode acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa naquilo que foi revelado. Pelo contrário, Jesus não? Disse, também lembramos daquelas palavras que disse aos apóstolos quando disse esperai depois da sua ressurreição, da ascensão ao céu, dizer, esperai até quando não vos mandar o Paráclito, não? Ele vos lembrará e vos conduzirá a toda a verdade. Não?
Isto é mesmo aquilo que faz o magistério da Igreja, o Espírito Santo, através do magistério da Igreja, embora a revelação fique sempre a mesma, então não se acrescenta nada, nem se tira nada, mas nos ajuda com a sua luz a penetrar sempre mais profundamente naquele ensinamento e também a encontrar a maneira melhor de poder anunciar aquela mesma verdade a segunda do tempo, dos problemas do tempo, dos erros do tempo e pronto, da maneira melhor. Então é um serviço à palavra de Deus. Os sujeitos do ensinamento na igreja são os pastores, não? Então o colégio apostólico, ou seja, os bispos em comunhão com o Romano Pontífice, não? Como dissemos outra vez, como os apóstolos, o colégio apostólico, como São Pedro continua a subsistir, a viver na pessoa do Santo Padre, assim todo o colégio continua a subsistir através da sucessão apostólica dos bispos que estão em comunhão com o Romano Pontífice. Então agora começamos a falar da infalibilidade, para entender a infalibilidade do magistério, e começamos com falar da infalibilidade pontifícia. Este é um documento este Papa. Quem é este Santo Padre? Vamos a ver. Muito bem. Coisas que eu sei. Muito bem. Cultura de paz. Grande preparação. Pio IX em 18. Nem sequer sabia que havia um Pio IX. Em 18 de julho de 1870. Mas tinha que haver, eu conheço o Pio XII, não tinha que haver E o um Pio X, Tinha que haver um nome. O 18 de julho de 1870, durante o Concílio Vaticano I, primeiro, o Papa Pio IX, com a Constituição dogmática Pastor Eternus, na presença de 535 padres que aprovaram unanimemente, sancionou o dogma da infalibilidade do Sumo Pontífice. Não? Isto que quer dizer que pronto, é um dogma da nossa fé, mas o fato que foi proclamado este dogma só no 1870 não quer dizer que até aquela altura não se acreditava nisto. Mas desde sempre na Igreja se sabia que o Bispo de Roma tinha uma particular função no governo de toda a Igreja Universal, de autoridade. Não? Também se lembram quando nas outras catequeses falamos de São Clemente, Papa, que ele faleceu a volta entre o primeiro e o segundo século. Houve uma crise na Igreja de Corinto, ele escreveu uma carta para dizer à Igreja de Corinto como precisava fazer, não, para resolver o problema, manifestando como a Igreja de Roma desde sempre tinha esta autoridade também sobre as outras igrejas. Não era só uma questão de honorificência, mas verdadeiramente uma questão de governo. Por quê? Porque aquela igreja foi fundada para São Pedro, não? E os seus sucessores continuam a ter a autoridade de Pedro, que tinha como chefe dos apóstolos. Só que, desde sempre foi acreditado isto, ao ponto que, quando havia alguma crise, alguma dificuldade, algum erro, também há esta frase, ou seja, havia esta maneira de dizer, não? Dizia, como dizer, sobre este assunto, Roma falou, então o problema acabou, não? Ou seja, para dizer que uma vez que fala o Santo Padre, resolvemos a questão. Então, desde sempre havia esta certeza. Só que Pio IX, no Concílio Vaticano I, então com todos os pastores, os bispos, mostrou como isto era proclamou isto como um dogma de fé. Não, isto quer dizer que reconheceu que esta verdade não só era presente no ensinamento de todos os bispos, de todos os tempos da tradição da Igreja, mas também faz parte mesmo da revelação, do depósito da fé, na qual nós acreditamos com a nossa fé, com a virtude do lugar da fé. Depois disto vamos a melhorar a entender depois. Este é o texto, não? Que diz, numa maneira de falar também solene, no qual se mostra isto como um dogma. Mantendo-nos fiéis à tradição recebida desde os primórdios da fé cristã, então uma tradição desde sempre,
para a glória de Deus nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, proclamamos e definimos o dogma revelado por Deus de que o Romano Pontífice, quando fala ex cattedra, isto é, quando exerce o seu supremo munus de pastor e doutor de todos os cristãos, e em virtude do seu supremo poder apostólico, define uma doutrina sobre a fé e os costumes que vincula toda a Igreja, pela assistência divina que lhe foi prometida na pessoa do bem-aventurado Pedro, goza daquela infalibilidade com que o Divino Redentor quis que a sua Igreja fosse dotada na definição da doutrina sobre a fé e os costumes. Portanto, estas definições do Romano Pontífice são imutáveis por si mesma e não pelo consentimento da Igreja. E, pronto, agora vamos a entender o que quer dizer quando o Santo Padre fala ex cattedra. Este é um dipinto do Concílio Vaticano I. Então, a tarefa do pastoral do magistério é, portanto, fazer com que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta, não cair nos erros. E então, porque quando na revelação que Deus nos fez de si próprio em Jesus, errar na revelação quer dizer colocar-se fora da salvação a si próprio, não? E então o magistério tem esta tarefa de dar-nos a garantia de ficar na salvação, o ensinamento de Jesus. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que revelassem, por sua inspiração, uma nova doutrina, mas para que guardassem escrupulosamente e dessem a conhecer fielmente, com a sua ajuda, a revelação transmitida pelos apóstolos, ou seja, o depósito da fé. Então, isto que já dissemos não é que o Santo Padre pode fazer ou dizer aquilo que quer, mas, ou seja, o magistério é sempre ao serviço da revelação, não? É um serviço que dá para entender melhor e ficar firmes na revelação de Jesus. São Paulo VI dizia que Cristo nos ilumine a este respeito, mostrando-nos como este dogma, bem compreendido nos seus limites precisos e nos seus termos consoladores, não é uma pedra de tropeço contra a qual o pensamento moderno esbarra para dentro e para fora da Igreja, mas o farol benéfico que o orienta para a sua conquista indispensável, a verdade da salvação. Então, filhos amados, não presteis atenção ao homem que vos fala, mas ao pobre e humilde vigário de Cristo que vos abençoa. Palavras também. Então, tentamos de entender quando é que se realiza esta infalibilidade, em particular acerca do Santo Padre. E nos ajuda São João Paulo II, que diz assim: a infalibilidade não é dada ao Romano Pontífice como uma pessoa privada, mas na medida em que ele cumpre o ofício de pastor e mestre de todos os cristãos. Além disso, ele não a exerce como tendo autoridade em si mesmo, mas pela sua suprema autoridade apostólica e pela assistência divina que lhe foi prometida no Beato Pedro. Por fim, ele não a possui como se pudesse dispor dela ou contar com ela em todas as circunstâncias, mas apenas quando fala da sua cátedra e apenas num campo doutrinal limitado, as verdades da fé e dos costumes, e aquelas que lhe estão intimamente ligadas. Então, isto quer dizer que quer dizer que o Papa exerce o magistério infalível quando fala ex cattedra. Quer dizer que ele mesmo quer propor uma verdade de fé como definitiva, ou propor um dogma da fé, e para fazer isso quer mesmo usar a sua autoridade e o carisma da infalibilidade. Então, não tudo aquilo que o Santo Padre diz é magistério, não? Nem tudo aquilo que ele diz é magistério ex cattedra. E depois, então, uma questão diferente, e depois sobre o tema que tem a ver com a fé e com a moral, com os costumes, não sobre qualquer fé, qualquer argumento, não? Qualquer assunto, mas sobre aqueles que têm a ver com a fé e com a moral. Por exemplo,
Depois, quando ele fala sobre a fé, sobre a moral, no ato de ensinar, ele está a fazer o magistério. Quando quer usar o carisma da infalibilidade, então, depois vemos alguns exemplos, ele está a fazer o magistério ex cathedra, porque está a proclamar uma verdade como definitiva ou um dogma da fé usando esta autoridade. E então, outra coisa é, por exemplo, quando o Papa lhe é pedido uma opinião sobre alguma coisa, uma sua opinião pessoal, não? É diferente, aí está a falar como pessoa privada, não como para expor e ensinar a doutrina da Igreja ou da revelação. Isto, por exemplo, acontece nas entrevistas, não? Quando recebe uma entrevista, aquilo que lhe pede é a sua opinião, não a opinião da Igreja, não? Isso é diferente. E pronto, aqui temos um grande exemplo que é Santa Jacinta, para amar o Santo Padre e a Igreja e rezar muito por ele. E pronto, agora o PowerPoint acaba aqui, mas nós continuamos algumas coisas importantes. Então, para alguns exemplos do magistério do Santo Padre ex cathedra. Por exemplo, quando Papa Pio IX proclamou o dogma da Immacolata Conceição. Falando da Immacolata Conceição, ele diz: é uma doutrina revelada por Deus, então revelada, quer dizer que faz parte do depósito da fé, e deve por isso ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Não? Então, está a dizer isto, não se pode mudar aqui, devemos ficar firmes. Também Pio XII, por exemplo, quando fez o dogma da Assunção de Nossa Senhora, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa autoridade declaramos e definimos como dogma divinamente revelado que Nossa Senhora foi assunta ao céu em alma e corpo. Não? Isso também é uma maneira de falar na qual o Santo Padre está a dizer, está a fazer magistério, está a falar ex cathedra, ou seja, como pastor universal de toda a Igreja, está a propor algo como definitivo. Quando é que isso foi? Pio XII, acho 1960. Foi quando as aparições de Lourdes. Não, isso do Pio XII não, Pio XII é depois. Pio IX foi a aparições, foi antes das aparições de Lourdes e depois Nossa Senhora confirmou. Sim, mas estabelecido mesmo. Sim. Sim. Pensava que Esse lá atrás. Não, mas isto são. Depois vamos a ver esta coisa. Isto são a definição do dogma. Mas isto não quer dizer que aquela verdade não fosse. Sim, já não fosse uma verdade. Sim. Então, para ver. Talvez a questão, desculpa, Sim. de dogma tenha aparecido posteriormente e no termo, talvez, não sei. Sim, depois vamos explicar esta coisa. Aqui era sobretudo para entender que há uma maneira de falar na qual ele usa este carisma, não? Peço desculpa, uma pergunta de ignorância mesmo. Também. Quando é que foi, em que ano foi o primeiro Papa? O primeiro Papa é São Pedro. Sim, ok. Isso é para aquela história. Mas. Quando é que ele morreu? Quando é que foi o segundo Papa? É isso. Não sei quando é que foi o segundo. Mais ou menos, agora não me lembro se é 59, 64, mais ou menos aquela. San Lino. Salino? San Lino, San Lino ou Salino? San Lino. Salino. Afinal, não é só isso. Então, se lembram quando falamos de Santo Ireneu, não? Sim. Se lembram quando falamos de Santo Ireneu, que para mostrar a verdade do ensinamento dizia, contra os hereses, dizia: o nosso ensinamento é verdadeiro porque eu recebi este ensinamento de tal bispo que eu recebi dos apóstolos. Não? E também depois disse, mas ainda mais temos a garantia, porque é a primeira das igrejas, temos, dizemos, a sucessão apostólica das primeiras das igrejas. Não? Ele que era do 300 mais ou menos depois de Cristo, faz toda, vai atrás para mostrar que o Papa, não? O Bispo de Roma daquele tempo, era estado, dizemos, o sucessor do outro bispo, que era o sucessor de São Pedro. Não? Para mostrar. Sim, isso. A minha questão
Era depois de Pedro. Sim. Então, nestas condições se pode falar de magistério papal ex cátedra, não? Cujas definições são irreformáveis por si mesma e não por consentimento da Igreja. Então, o Santo Padre pode fazer isto, usar este carisma também sozinho, sem que os outros bispos partilhem esta ideia. Porque ele é o chefe do colégio, não? É o colégio que deve ser em comunhão com ele. Depois são... mas este aspecto da infalibilidade também foi comungado do magistério, ou seja, a infalibilidade não tem a ver só com o magistério do Santo Padre, quando fala ex cátedra, mas também com o magistério de todos os bispos, não? Do colégio, porque aquelas mesmas palavras que Jesus disse pessoalmente a Pedro, depois a disse a todo o colégio dos apóstolos, não? Recebei tudo aquilo que ligares no céu será ligado na terra, na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será ligado no céu. Para dizer que também os bispos, então também os apóstolos, são os objetos que podem ser magistério, fazer magistério, e também em alguns casos magistério infalível, mas só quando estão em comunhão com o Santo Padre, que é o chefe do colégio. Porque quando diz estas palavras, Jesus a disse pessoalmente a Pedro e também a todo o colégio no qual também estava Pedro. E então temos vários gêneros de magistério, não? Temos então aquilo que se chama magistério extraordinário, ou seja, que não é um ensinamento comum, é uma coisa extraordinária, que são o magistério do Papa quando fala ex cátedra, então ele mesmo usa este carisma com uma certa solenidade, ou os concílios ecumênicos. Quando temos os concílios ecumênicos, é uma forma de magistério extraordinário, no qual a infalibilidade, o magistério não é só do Santo Padre, mas de todos os bispos, de todo o colégio apostólico que se reúne à volta do chefe, que é o Santo Padre, para proclamar algumas verdades da fé, não? E esses são extraordinários. Depois temos o magistério ordinário, ou seja, o magistério ordinário é um ensinamento que os bispos fazem e também o Santo Padre fazem pessoalmente na própria diocese, o Papa por toda a Igreja Universal, ou também quando chama magistério ordinário universal, quando todos os bispos sempre pregaram e ensinaram uma determinada verdade. Não? Embora isso não seja definido como uma verdade definitiva, como um dogma, mas sempre ensinaram esta coisa. E em comunhão com o Santo Padre, e não só no tempo presente, não dizemos os bispos de agora, mas também no tempo na tradição da Igreja. Então, se todos os bispos ensinaram uma determinada verdade, aquele magistério também, embora seja ordinário, é infalível. Também se não é, dizemos, se não é objeto de uma definição. Não? Depois vou fazer alguns exemplos. Quando nós referimos isto é feito desta maneira pela tradição. Pela tradição, não estamos a falar, não estou dizendo uma tradição normal, não está com essa bela assim porque é tradição, não. Quando justifica o ser feito de uma maneira, quer dizer que já foi feito pelos antigos padres e pelos outros. Sim, depois precisa fazer mais ou menos isso, não? Mas no ensinamento, não ou seja, porque o magistério da Igreja tem a ver com o ensinamento das verdades da fé, não, e não com a disciplina. Sim, a disciplina pode mudar, não? Sim. Depende do tempo, coisas, mas o ensinamento é sempre verdade. Algo que é verdade não pode depois não ser verdade, não? Porque a revelação é sempre a mesma. Eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isto, mas é uma dúvida. Podemos fazê-la depois assim, não para... Ok? Eu não vou esquecer dela. Ok, não esquecer. Então, por isso é importante aquelas palavras que dizia Bento XVI, mas que sempre foram, ou seja, que precisa, ele usa uma palavra que é hermenêutica, quer dizer, interpretação, ou seja, o magistério, cada ato de magistério deve ser sempre interpretado na continuidade, com a tradição da Igreja, nunca em descontinuidade, não? Por esta razão que dizemos, uma verdade é sempre a mesma, pode mudar, pode ser aprofundada, pode mudar a maneira de propor-la, de
pregá-la, ensiná-la, mas não pode mudar a verdade em si. Okay. E depois temos aquilo que se chama magistério ordinário, que é individual, ou seja, cada bispo na sua diocese, quando prega o Evangelho, quando faz discursos, quando ensina, no ato de ensinar, faz magistério ordinário. E o Santo Padre também, quando explica a palavra de Deus, prega, faz os seus discursos, as catequeses, todos os documentos, magistério ordinário, não? Também nos documentos. O magistério ordinário, embora não seja, digamos assim, infalível ou irreformável, mas é sempre magistério. Isto quer dizer que é ensinamento autêntico e precisa sempre respeitarlo e ouvi-lo com reverência da nossa inteligência e da nossa vontade, porque aí estão a falar sempre os pastores da igreja, aos quais Deus, o Senhor, entregou a sua revelação para ensinar retamente, não? E então, é sempre essa dimensão de obediência e de, dizemos, e depois, mas neste magistério ordinário há diferença de uma gradação, dizemos, a segunda dos tipos de documentos que é escrito, não? A segunda quantas vezes, por exemplo, o Santo Padre volta a falar do mesmo assunto, não? Quanto está a insistir sobre aquela coisa, a maneira de exprimir-se também, não? Mas é também magistério, não? Então a nossa obediência. Então, depois, para fazer alguns exemplos, só que não me lembro onde estavam. Por exemplo, depois é aquela coisa que estavam a dizer, para tentar explicar melhor. Qual é a diferença entre uma verdade que é dogma e uma verdade que sempre a Igreja ensinou, então é definitiva, mas não é um dogma. Não? A diferença é esta, que quando o Santo Padre, ou seja, muitas coisas são pregadas dos bispos, então são ensinamento, magistério infalível e irreformável, mas o que acontece? Que com o tempo, aprofundando aquele ensinamento, estudando através da luz do Espírito Santo, se entende que aquele ensinamento não é só, dizemos, estava contido na revelação mesmo, na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja. E então é proclamado como dogma. Isto quer dizer que eu acredito naquele ensinamento porque fui revelado com a minha fé, com a virtude da fé teologal. E então, não todas as verdades chegam a este ponto. Algumas ficam verdades universais que devemos acreditar, mas não porque, se calhar com o tempo, vamos aprofundando, muitas conheceremos que são mesmo também verdades reveladas. Não? Mas o que é que precisa, o que é que faz com que passe a dogma? Por exemplo, há muitas verdades que nós acreditamos. Pronto, se calhar digo antes desta coisa. O objeto do magistério, temos dois géneros dois objetos, dizemos. O objeto primário, que é tudo aquilo que tem a ver com a revelação, não? Que está contido diretamente ou indiretamente na revelação, não? Então, na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja. E então, por exemplo, todos os dogmas que nós professamos no credo, não? São todos dogmas que estão mesmo contidos na revelação, que este precisa, dizemos, com a nossa fé, acreditar nisto, porque está mesmo na revelação, foi revelado por Jesus. Okay. Depois há o outro objeto secundário, dizemos, que são todas aquelas verdades que, embora não são contidas diretamente na revelação, são necessárias para poder guardar fielmente, dizemos, a revelação de Jesus. E muitas coisas deste gênero que também têm a ver, por exemplo, a ilicidade da eutanásia. Não? Na Sagrada Escritura não está escrito o conceito de eutanásia, mas se fala do conceito da dignidade da vida humana, que é um dom de Deus e que ninguém pode dispor da sua própria vida. Então, sempre a Igreja soube que a eutanásia não é, dizemos, conforme ao ensinamento da revelação. Por quê? Porque, embora não está escrito, mas se tu não aceita isto, já perde o sentido do valor da vida humana, que é um dom de Deus e que está contido na revelação. Então, com o passar do tempo, aprofundando, se pode entender que aquilo também que
até aquele momento parecia não ser contido, se calhar estava contido, não indiretamente. Então o Santo Padre pode proclamar o dogma da fé no sentido que está contido mesmo na revelação. Como foi, por exemplo, pelo dogma da infalibilidade do Santo Papa. Não? Fui sempre acreditado assim, era uma verdade para todos condivisa, mas com aprofundar o estudo também com a luz do Espírito Santo, se entendeu que aquilo não era só algo que sempre foi ensinado assim, mas mesmo que estava contido na revelação. Não? Então foi promulgado como dogma. Também isso acontece muitas vezes quando há alguma heresia, alguma erro da qual a Igreja quer salvar-se. Não? Então, os erros na história fazem com que algo que se acreditou sempre, sem nenhuma, dizemos, resistência, Consistência. não consistência, oposição, é algo que se acreditou pacificamente, sem oposição, com o surgir dos erros e das heresias, fez com que a Igreja pudesse aprofundar melhor e depois definir também aquilo como dogma. Aprofundar e corrigir, se fosse correto. Como? Corrigir os erros, sim. Mas, assim, os erros dos hereges. E pronto, queria dizer mais. Ecco, por isso, por exemplo, no creio, quando se assume alguma função particular na Igreja, também nós, quando somos ordinados diáconos, antes de ser ordinados diáconos, professamos a fé, então o creio, e depois se acrescentam estas partes. Não? Creio também com fé firme tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja quer com julgamento solene. Então, julgamento solene, concílios ecumênicos e o Santo Padre quando fala ex cathedra. Quer que no magistério ordinário universal, todos a Igreja, a tradição, os bispos, os pastores ensinaram a verdade, propõe que se creia como divinamente revelado. Creio em tudo isso. E depois também, creio também tudo aquilo que, agora, onde estão as palavras? Pronto, também tudo aquilo que a Igreja propõe como definitivo, embora não seja objeto de magistério solene, mas propõe como definitivo em crer, não? Porque são verdades que são necessárias crer para poder guardar a revelação. Não? Como também algumas coisas mais, podem ser mais a limite, não? Com a filosofia, não? Há coisas também, por exemplo, a imortalidade da alma, ou o fato que o homem é feito de alma e corpo, são coisas necessárias para depois poder guardar a revelação, senão não entendemos já a revelação. Para dar alguns exemplos, por exemplo, pronto, magistério, julgamento do magistério, dizemos solene, não? Todos os dogmas cristológicos, não? Que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, natureza, uma só pessoa divina, duas naturezas, humana e divina, que não se mexem, que não se distintas, não misturadas. Todos os dogmas marianos, não? Que são fruto dos concílios ecumênicos. Depois, por exemplo, o magistério ordinário universal, é como estava a dizer, a inicidade da eutanásia, por exemplo, também a inicidade da contracepção. Por exemplo, também o fato que só os homens podem ser ordenados sacerdotes, não é que na Sagrada Escritura está escrito as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes, mas de fato Jesus escolheu só o homem e desde sempre na tradição da Igreja foram ordenados homens. Não? Então isto faz com que seja um ensinamento já definitivo e não pode ser mudado. Pronto. E para isto, outra coisa, por exemplo, é a disciplina da Igreja. Não? O magistério deve haver a doutrina e o ensinamento sobre as verdades da fé, ou da moral. Outra coisa é a disciplina. A disciplina é diferente, pode ser mudada. A disciplina deve haver como a maneira na qual a Igreja, por exemplo, a maneira que ensina, ou também a maneira que celebra os sacramentos, por exemplo, não? Embora o essencial fica sempre o mesmo, mas podem mudar muitas coisas que têm a ver com a maneira de celebrar, não? Por exemplo, é uma coisa muito, por exemplo, a Santa Missa, não? Temos Pio V promulgou a missa, que é aquilo que agora chamamos a missa em rito antigo, mas, embora
e depois foi promulgada a missa em rito novo, não? Mas embora as partes essenciais ficam as mesmas, a igreja pode mudar a maneira de celebrar algumas coisas, porque não tem o poder de fazer isso, não é algo que tem a ver com a doutrina. Outra coisa seria ser um santo padre, coisa que nunca acontecerá, mas que dissesse o sacrifício a Santa Missa não é um sacrifício, não? Mas só uma lembrança ou é só uma cena, não? Isto não pode ser, não? Porque isto tem a ver com a doutrina. E fui, dizemos, já está no magistério solene, não? E outra coisa é, a maneira de receber a comunhão, não? Desde aqui, os primeiros cristãos de fato recebiam a comunhão nas mãos, não? Está uma catequese de São Cirilo de Jerusalém que diz: preparai a receber Jesus com as vossas mãos como se fosse um trono no qual querem fazer sentar o Rei dos Céus, não? E depois quando surgiram muitas dúvidas, sobretudo quando começaram a nascer heresias acerca da presença real de Cristo na Eucaristia, a Igreja pensou que a maneira melhor de receber Jesus era de joelho e na boca, seja pelos fragmentos, seja para mostrar que estamos a acreditar que aí está presente realmente nosso Senhor Jesus Cristo, não? Mas são coisas que são da disciplina, não são da doutrina, e podem ser mudadas. Pronto, você tem perguntas? O exemplo nos Atos dos Apóstolos. Sim. Os Atos dos Apóstolos, Pedro começa a fazer algumas distinções a propósito de comer com os pagãos e comer com os pagãos, e Paulo corrige. Sim. Lá está, isso não estava decretado. Não é? Logo Exato. não era infalibilidade. Ele foi corrigido e ele corrigiu. Certo? Sim, mas aí não está, estava propriamente não declarado. está a fazer magistério. Entraria entre aspas dentro do. Dizemos aí não estava a ensinar Não a estava São a Pedro, ensinar. não? Estava simplesmente, segundo a tradição dos hebreus, a deixar os pagãos para não mostrar-se que comia com eles, não? Então era uma maneira de comportar-se não boa. E São Paulo lhe disse, não, isto não é, não está certo. O mesmo pode acontecer em qualquer altura, não havendo. Como? O mesmo pode acontecer em qualquer altura. Sim, exato. De facto, um santo padre pode também viver, até na história temos santos padres que viveram mal, não? Também temos. Mas não viveram mal. mal, dizemos a nível moral, não? Moralmente, sobretudo nos primeiros tempos. Mas aquilo não que... fizeram disso dogma. Não. Ou seja, era um mau comportamento. Ou seja, aquilo era um comportamento privado, mas Deus fez com que a doutrina fosse sempre transmitida íntegra, não? Sem erros. Apesar dos seus erros todos pessoais. Eu vi um documentário sobre Notre Dame do incêndio. A certa altura falam sobre a relíquia da coroa de espinhos. Isto é verdadeiro ou aquilo que eu... É verdadeiro? Mas ela está preservada com... Ou seja... Os espinhos não. Acho que há uma parte do outro meio e os espinhos são brilhos. Não, pode ser também... Mas isto é verdade? Isto Ou seja, sobre as relíquias, agora não conheço bem aquele, não? É verdade que numa certa altura da história, pois as relíquias eram dons que se faziam, sobretudo entre as pessoas importantes. A um certo ponto da história, muitas relíquias, dizemos, algumas não eram verdadeiras, não? Muitas são só simplesmente por contato, ou seja, temos uma relíquia verdadeira e apoiaram aquela relíquia sobre a outra, não? E fazendo com que a tocasse, se tornasse uma relíquia porque tocou a relíquia. Sim, mas estamos a falar da coroa de espinhos de Jesus. Sim, temos relíquias da coroa de espinhos, e temos até relíquias que no dia... Mas estão distribuídas aí? Estão distribuídas nos Porque... equipes. Sim, isso eu sei. Isso eu sei. Em Pisa havia uma igreja que tinha um espinho. Por isso estou a dizer, não precisa haver, ou seja, são distribuídas, precisa haver, algumas são espinhas mesmo que pertenceram à coroa de espinho de Jesus, porque antigamente as pessoas, os nobres, faziam dons das relíquias, não? Então
faziam pedaços e Estava tal. lá. Geralmente há uma carta oficial carta oficial do Vaticano ou qualquer coisa em que atesta a autenticidade. De algumas. Eu nunca tinha ouvido falar, porque como houve um incêndio, estava naquele sítio, só havia uma pessoa, pronto, tive neste documentário e é que vi, desconhecia. Depois algumas são mesmo das coroas de espinhos, outras são porque foram tocadas com a corona de espinhos, então fizeram uma espinha para reproduzir a espinha e depois apoiaram sobre a corona e dar, não? A diferentes géneros de relíquias. Mas temos muitas relíquias, não? Temos até alguns espinhos, que no dia, até a sexta-feira santa, calha, no dia 25 de março, o sangue que está sobre aquele espinho toma cor outra vez. E está filmado também em fotos. Outras que quando calha sempre nesse dia, o sangue se torna mais vivo e depois parecem como pequenas, não sei como se diz, como se fosse a ser encravado, não? Espinhos. Pequenos espinhos, pequeninos, não? Depois temos muitas relíquias, a síndone, muitas relíquias de Jesus, a coluna da flagelação, a cruz, o título, os pregos. A cruz foi aquela história de Santa Helena. De Santa Helena. Não é no Brasil que também está? No Brasil estão espalhados pelo mundo. Depois os pedaços podem ser. Sim, a cruz era grande, deve cortar muitos pequenos. Sim, mas no Brasil está, sim. Desculpa, mas Depois há também algumas que no tempo não eram verdadeiras, porque mesmo porque tinham um certo valor, sobretudo na cultura antiga, então muitos faziam com que, ou seja, para a cruz eu li uma vez, acho que abri, não me lembro se foi em Roma, na Ópera de Spolitano, que era eles, Santa Helena, que era mãe ou esposa do Constantino, mãe do Constantino, converteu-se ao catolicismo e mandou uma delegação a Jerusalém em busca da cruz de Cristo. Então havia cruzes enterradas no local e desenterraram-se. Então usaram um senhor que era paralítico, deitaram-no numa, não aconteceu nada, deitaram-no noutra, não aconteceu nada, deitaram-no noutra, ele levantou-se. Então mandou levar. Eu achei muito bonito, porque depois aquela foi dividida. Ou seja, estás a ver uma prova, pois é uma prova. Sim, mas aqui a questão é, nós cada vez, e eu falo por mim, tu recebes muita informação que é errada. Que é errada, não é? E estás a ver o documentário e vês aquilo, ok. Como também, por exemplo, a síndrome de Turim, não? A síndrome de Turim é uma relíquia pazzesca, porque aí tem mesmo, ou seja, a síndrome, a Sacra Síndrome. O que é síndrome? Síndrome, o lençol de Jesus. Ou seja, até hoje ninguém sabe explicar-se como aquela imagem está imprimida sobre aquele lençol e como foi imprimida naquela altura. Há aquela explicação fantástica do que havia um filme, não sei o quê, do Padre Luís uma vez fez umas catequeses sobre isso, eu não me lembro do nome do filme, que dá uma explicação de como é impossível, tipo, no fundo, uma prova. Tecnicamente. Uma prova que ela é científica e uma prova que Jesus ressuscitou. Ou seja, a maneira como a gota estava, estamos a falar de cientificamente ou completamente científico, a maneira como a gota está no cenário e a maneira como ela foi, era impossível ser desembrulhado. Não era possível, ou seja, o corpo saiu por um grande plano, mas aquilo não destruiu. Pronto, é uma explicação super longa que eu na altura segui e pensei. Depois aquela imagem como está imprimida no lençol não é como se fosse simplesmente dipinta, não? Mas é como se houve uma energia tal que aquela imagem se imprimiu e hoje não conseguiriam fazer aquilo com os láseres que temos nós. Sim, então, como... É isso, é a prova da ressurreição. Está completamente descrito isto. Mas está exposto em... O exposto está em Turim, mas só em alguns tempos particulares expostos. Sim, deve estar em determinados... Depois aí houve alguns problemas, porque quando houve um incêndio também, depois alterou, porque caiu o contentor onde estava era feito de prata, não? Depois o perdeu a prata
Então, quando depois fizeram muitas análises sobre aquele lençol, não? Quando analisavam os pedaços de lençol com o carbono 14, que não sei como se diz. Sim, carbono 14. Sim. Havia alguns problemas na datação, porque o incêndio alterou, dizemos, a qualidades do... O incêndio de Notre Dame, e era o documentário que eu estava a ver, a relíquia estava escondida no sítio e Notre Dame estava todo a desabar e só havia um senhor que estava não sei aonde que tinha a chave para abrir aquele sítio, por isso, ou seja, estava, porque senão derretia tudo porque eram não sei quantos graus, por isso é que eles chegaram ou não. Ou também vieram, por exemplo... As das imagens de Nossa Senhora são preservadas no meio Do fogo. Pois, não é? Correto. Ou não, sim, mas eu soube disto através do... Foi também, por exemplo, o grupo, o sangue, analisaram o sangue da Singa, né? E o mesmo sangue, o grupo sanguíneo, Sanguíneo. os virários Os virários da jabaristas. AB positivo. AB positivo. Está bem positivo. Sou eu. E ele por aí. Mas tem pouquinho. E tu se calhar também não sabes. Tens medo de agulhas. Então, se não há outras perguntas, podemos fazer a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Na intercessão da Virgem Maria de todos os santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre todas as vossas dificuldades, e convosco permaneça para sempre. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.